Sejam todos bem-vindos ao canal. Relato 1. Era final de junho, frio cortando o ar, aquele tipo de noite úmida em que a respiração parece fumaça de caminhão velho. Eu tinha saído de Curitiba carregado de caixas de autopeças, com entrega marcada em Caxias do Sul para a manhã seguinte. Normalmente eu pararia em Lages antes de subir a serra, mas estava me sentindo bem, sem sono, e resolvi seguir direto. O céu estava limpo quando saí, mas na altura de Mafra a neblina começou a descer, do tipo que parece engolir o farol. Quem roda ali sabe, neblina não é novidade, mas naquela noite ela parecia mais densa, mais baixa, como se estivesse sendo soprada do chão, não do ar. Liguei o peixes para companhia, como sempre faço quando a estrada dá aquela sensação de que o mundo inteiro desligou. Frequência limpa, só ruído. Depois de uns minutos, começou a pipocar transmissão de caminhoneiro chamando, mas a voz parecia distante, com chiados que iam e vinham, como rádio mal sintonizado. Achei normal, relevo, interferência, até que percebi uma coisa estranha. O cara nunca dizia o nome da base ou da cidade, só repetia trechos curtos, como se tivesse tentando contato, mas sem completar. Eu virei a chave do volume mais baixo, tentando decifrar. Era sempre a mesma coisa. Aí, alguém na escuta? Eu tô parado, não sei se tem alguém. Aí sumia. Depois voltava. Se tiver alguém rodando, responde, tô vendo luz, mas não tem ninguém. Só que ninguém respondia. Não tinha ninguém na via, nem no rádio. Só eu. Fiquei com aquilo na cabeça por alguns quilômetros. No mapa mental, eu sabia que estava quase chegando no antigo posto Araucária, um daqueles que tinham sido fechados anos antes. Não era mistério, a duplicação da pista desviou o fluxo de caminhões, e muitos postos morreram à beira da estrada. O Araucária era um deles. Só que, por mais que estivesse abandonado, ainda era um ponto conhecido no rádio, porque muita história de caminhoneiro rodava sobre lá. Nada de fantasma, as histórias eram de assalto, caminhão roubado, motorista que sumiu e nunca foi encontrado. Coisas reais, muito mais assustadoras que fantasma. Quando cheguei no trecho onde ele deveria aparecer, a neblina ficou tão pesada que eu reduzi para menos de 40 por hora. A pista estava úmida, escorregadia. Foi quando vi luz. Não no asfalto, lá na frente, na área do posto, onde só deveria haver escuridão. Luz amarela, fraca, como lampejo de gerador antigo. Não pensei em sobrenatural, pensei em coisa bem pior. Quadrilha usando o posto abandonado para abordagem. Acelerei um pouco para passar logo, mas a curiosidade bateu. O acesso ao pátio estava aberto, o portão enferrujado meio tombado, como se tivesse sido empurrado recentemente. A placa apagada ainda trazia o nome, só que só se lia AUARA. O resto comido pelo tempo. Foi aí que o rádio chiou de novo, e a voz voltou, mais clara. Se alguém estiver passando pelo Araucária, cuidado, não entra. Na hora eu senti o estômago virar. Não tinha como o camarada saber onde eu estava. Era coincidência demais. Desliguei o peixe sem pensar. Olhei pro posto de novo, a luz continuava acesa, e juro que ouvi algo como motor funcionando, mas abafado, irregular, como gerador velho ou caminhão no ponto morto. Aí, pela primeira vez, senti vontade de parar. Não entrar, claro, mas parar ali na frente, diminuir o ritmo, tentar entender o que estava vendo. Só que, quando fui pisar no freio, eu vi uma silhueta humana, parada na beira da plataforma de abastecimento, do lado de uma bomba de combustível toda descascada pela ferrugem. Não se mexia. Só olhava na direção da rodovia. Não dava para ver rosto, nem detalhes, só o contorno meio torto pela luz amarelada que piscava. Aquilo me travou. Se fosse assaltante, ele estaria se escondendo, não de pé, parado como um poste. Foi aí que o rádio ligou sozinho. Sem toque, sem chiado prévio. Diretamente uma voz, dessa vez bem nítida. Não para. Se parar, não volta mais. Eu não pensaria duas vezes se não fosse por um detalhe. Eu reconheci a voz. Ou melhor, achei que reconheci. Era muito parecida com a de um caminhoneiro conhecido, o Serginho, que sumiu 3 anos antes levando carga de frios entre Joinville e Porto Alegre. Nunca acharam o caminhão dele, muito menos o corpo. Eu rodei muito com ele. Não era amigo íntimo, mas era gente de estrada. Ele falava daquele jeitinho calmo,
com sotaque misturado de Catarina com gaúcho. E aquela voz. Acelerei. Não sei se fiz certo ou errado, só fiz. Não olhei pro posto de novo, não quis confirmar nada. Só sei que, nos minutos seguintes, meu corpo inteiro formigava, como se tivesse ficado tempo demais no frio. Quando o rádio finalmente ficou mudo de novo, eu desliguei da tomada. Consegui chegar até Lages, parei no pátio do Graal e fiquei dentro da boleia uns 5 minutos tentando entender se aquilo tudo tinha sido alucinação, sono, paranoia. Mas não tinha sono, eu estava bem acordado. E tinha uma coisa que eu não conseguia ignorar, a luz acesa. Nenhum posto abandonado mantém luz da bomba ligada depois de anos. Não tem energia. Não tem gerador. No outro dia, com o sol subindo, resolvi voltar um trecho, só para me provar que não tinha visto nada. Descarreguei em Caxias mais cedo do que o previsto, virei e peguei a estrada de volta. Quando passei pelo mesmo ponto, a neblina já tinha sumido, o asfalto estava claro, e o posto estava lá. Fechado. Sem luz. Sem marcas de pneu recentes. Sem ninguém. A entrada estava bloqueada por mato alto. E uma coisa me gelou ainda mais. A bomba onde eu jurei ter visto a silhueta estava tombada no chão, com fios soltos, como se tivesse caído anos atrás. Era impossível alguém ter ficado de pé onde eu vi. Dormi mal aquela noite. No outro dia, no almoço com outros motoristas, comentei por cima. Alguém aqui ainda pega a 116 de noite? Passou pelo Araucária? Silêncio. Um dos mais velhos olhou para mim e disse: melhor não mexer com esse trecho aí, Cláudio. Estrada não gosta quando a gente força as lembranças dela. Nunca entendi bem o que ele quis dizer. E o pior é que, quando perguntei sobre o Serginho, aquele caminhoneiro desaparecido, ninguém falou direito. Um disse que ele foi visto pela última vez perto de Mafra. Outro disse que tinha acabado o casamento e fugiu para a Argentina. Outro jurou que ele tinha morrido num acidente e o corpo nunca foi recuperado. Mas história real mesmo, documento, boletim, nada. A estrada sempre tem versões diferentes da verdade. Até hoje, cada vez que passo por aquele trecho, e já passei muitas vezes depois daquela noite, olho pro posto de longe e vejo só ruína. Mas uma coisa sempre me incomoda. No retrovisor, por 2 ou 3 segundos, parece que tem luz acesa lá dentro. Nunca dura mais que isso. Nunca consigo confirmar. E, de vez em quando o clima fica pesado, quando a serra engole o som, o rádio solta um chiado. Não é sempre. Mas, quando acontece, lá no fundo dá para ouvir a mesma voz que já deveria estar morta, repetindo a mesma frase. Se parar, não volta mais. Eu nunca parei. E não pretendo descobrir o que acontece com quem para. Relato 2. Eu rodo estrada faz quase 20 anos, sempre com carga fechada, na maior parte do tempo entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Muita gente acha que o trecho mais perigoso do Sul é a 116, mas quem conhece a BR-285 sabe que ali tem lugar que não deve nada para a Serra de São Joaquim ou para Regis Bittencourt. A pista é boa em alguns trechos, mas tem curva cega, neblina, pouca iluminação, o pior, silêncio demais. De dia é bonito. À noite, vira outro mundo. Era começo de agosto. Eu tinha carregado em Lages e estava descendo com destino a Passo Fundo. A viagem ia tranquila, só que eu estava cansado. Fazia 2 dias que vinha dormindo mal, parando pouco. O plano era rodar até Vacaria e depois decidir se eu dormia lá ou seguia a viagem. No fundo, eu já sabia que ia tentar ir direto. Caminhoneiro tem essa mania de achar que aguenta mais do que aguenta. Quando passei por São José dos Ausentes, a temperatura já estava baixando. O termômetro do painel marcava 6 graus, e o relógio batia quase 11 da noite. Liguei o farol alto, ajeitei o banco e segui viagem. A estrada estava vazia demais, o que me chamou a atenção, porque ali sempre tem um caminhão ou outro. Era estranho aquele silêncio, como se o mundo tivesse sido desligado. Foi aí que começou. Eu estava na altura do quilômetro 175, mais ou menos, quando vi o que parecia ser um caminhão parado no acostamento, com o pisca-alerta ligado, luzes fracas. Reduzi para ver se precisava ajudar. Faz parte do código da estrada. Você nunca deixa outro motorista para trás, mesmo que seja só pneu furado. Só que, quando cheguei perto, não tinha ninguém. O caminhão estava desligado. Parecia abandonado, mas não por muito tempo. A lataria estava fria,
mas não úmida, como se tivesse sido desligado há menos de uma hora. Chamei no rádio. Alguém na escuta? Caminhão baú branco parado no 175 da 285. Tem alguém precisando de ajuda aí? Silêncio total. Tentei uma segunda vez, mudando de canal. Nada. Sem retorno. Até aí, tudo bem. Às vezes, o cara está dormindo na boleia e desliga tudo. Só que foi quando eu passei devagar pelo caminhão que eu senti aquela sensação esquisita, a que todo caminhoneiro já teve alguma vez. A impressão de que tem alguém te observando, mesmo que você não esteja vendo. Eu reduzi mais ainda, quase parei, mas algo me incomodou de um jeito diferente. Como se uma parte da minha cabeça dissesse, não para. Segue. A sensação era como se aquela estrada não quisesse conversa. Como se eu tivesse entrado num território do qual eu não deveria ser parte. Segui. Mas o clima não passou. Cerca de 10 minutos depois, comecei a notar algo no retrovisor. Luz. Bem longe, mas constante. Parecia um farol vindo atrás. Até aí, normal. Caminhão me alcançando, talvez. Só que a luz nunca se aproximava. Eu rodava a 70, 80, e a distância continuava igual. Nem diminuía, nem aumentava. Aquilo começou a me deixar inquieto. Se era um carro, por que não ultrapassava? Se era caminhão, por que mantinha a mesma distância por tantos quilômetros? Tentei chamar no rádio outra vez. Veículo atrás de mim na 285, alguém na escuta? Silêncio. Sem ruído, sem chiado. Como se não houvesse viva alma usando o canal. A luz continuava ali. A mesma distância. O mesmo ponto. Como uma presença que só queria ser notada. Foi então que percebi que não era farol. O que eu via não tinha os dois pontos separados, como qualquer veículo deveria ter. Era uma luz única, redonda, forte, branca demais para ser farol baixo e estranha demais para ser farol alto. Meu coração começou a apertar. A lógica dizia que não fazia sentido. A estrada seguia vazia, curva atrás de curva, e aquela luz seguia atrás de mim como se estivesse presa à minha rota. A essa altura, eu já estava começando a ficar tenso. Abri o vidro, deixei o ar frio bater no rosto, tentando afastar a sensação. Mas aquilo não passava. Pelo contrário, piorava. Eu comecei a sentir que, se eu parasse, essa coisa chegaria perto. E eu não queria descobrir o que era. Quando entrei numa descida mais longa, finalmente perdi o ponto de vista da luz. Respirei fundo, como se tivesse escapado. Mas não durou nem 2 minutos. Ao sair da curva, a luz estava de novo atrás de mim. Só que agora mais próxima. E, aí, aconteceu algo que eu nunca vou conseguir explicar. A luz não vinha da estrada. Ela vinha do meio do mato. Como se estivesse flutuando sobre a encosta. Não fazia sentido. Era impossível. Ela se movia no mesmo ritmo do meu caminhão, mas sem estrada, sem ruído, sem motor. Meu peito gelou. Eu não sou religioso, mas naquela hora, eu juro, comecei a rezar. Só que a pior parte ainda estava por vir. Quando passei por um trecho onde a pista era reta por quase 1 quilômetro, a luz simplesmente desapareceu. Sumiu. Sem descer, sem subir, sem desviar. Como se nunca tivesse existido. Eu estava aliviado, até olhar para a pista de novo. No acostamento, alguns metros adiante, havia o mesmo caminhão que eu tinha visto antes. Mesmo baú, mesma cor, mesmo pisca fraco, só que agora a traseira estava virada para mim. Como se tivesse mudado de posição. Só que eu não vi ninguém mexendo nele. Eu não vi ninguém dirigindo. Nada passou por mim. E a placa era a mesma. Aquela visão me tirou qualquer dúvida de que algo estava muito errado. Freiei forte, mas não o suficiente para parar. Passei acelerando, sem olhar para dentro da cabine. Eu não queria ver se tinha alguém lá. Eu sabia que, se olhasse, talvez visse algo que não era humano. Foi então que o rádio chiou. Do nada. Você não devia estar aqui. A voz era baixa, cortada, como interferência de longe. Eu não reconheci. Não era a voz de nenhum caminhoneiro que eu conheça. E não era português direito. Parecia distorcido, como se fosse falado por alguém que estava aprendendo a formar as palavras. Eu desliguei o rádio na hora. O medo já tinha virado desespero. Dirigi até Vacaria sem olhar para os retrovisores, sem parar, sem pensar. Quando cheguei no posto,
Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia assinar a nota de abastecimento. Perguntei ao frentista se tinha dado problema na estrada, se tinha visto o caminhão parado, se alguém tinha tido pane. Ele disse que não havia movimento desde o fim da tarde. Que nenhum caminhão passou ali por horas. Que a estrada estava morta. Durante 2 dias eu tentei encontrar explicação lógica. Podia ser cansaço, ilusão, luz atmosférica, algum caminhão que deu ré e eu não notei, mas no fundo eu já sabia que não era nada disso. Por que aquela última parte, ninguém explica. Quando fui dormir naquela noite, no pátio do posto, ainda tremendo, escutei um som vindo do rádio da cabine, mesmo com ele desligado. 3 batidas secas. Como se alguém tocasse na lataria do baú. Sequência curta. Ritmada. Como se fosse um aviso. Depois disso, eu nunca mais passei por aquela serra de noite. E até hoje, quando vejo um caminhão parado no acostamento, antes de ajudar, eu penso 2 vezes. Porque nem sempre o que está parado na estrada está esperando por socorro. Às vezes, está esperando por você. Relato 3. Eu já rodei muita estrada nesse país, mas tem alguns trechos que ficam marcados de um jeito diferente. Não é por causa de acidente, roubo ou perigo de pista. É por causa do clima. Daquele tipo de silêncio que parece ter peso. Daquela sensação que só dá em estrada vazia de madrugada, quando você está sozinho dentro da boleia e começa a sentir que talvez não esteja tão sozinho assim. Esse caso aconteceu faz uns 7 anos, no inverno de 2017. Eu estava levando uma carga de vidros temperados, saindo de Blumenau com destino a Caxias do Sul. A rota era a de sempre, seguir a BR-470 até Bento Gonçalves, subir a serra e pegar a 453 até Garibaldi. É uma rota bonita de dia, cheia de vinícolas, mata fechada, morros altos. Mas de noite, com neblina, vira um corredor escuro onde até o som parece diminuir. Eu tinha saído tarde da fábrica porque a carga atrasou. Quando passei por Rio do Sul já era quase meia-noite. A previsão era cruzar o trecho mais pesado da serra entre 2 e 3 da manhã. Isso já me deixou com um pé atrás, porque todo caminhoneiro sabe, a 470 de madrugada, no inverno, não é lugar para brincar. Mas como sempre, eu pensei, vai dar para tocar direto, dormir só em Bento. A estrada costuma ensinar caro quem fala isso. A temperatura bateu 4 graus antes de eu chegar em Ibirama. A neblina já começava a se formar, mas ainda dava para ver bem. Toquei o rádio PX, nada. Nenhuma voz. Nenhum caminhão, nenhum carro, nada. Trânsito completamente morto. Aquilo me incomodou, porque mesmo tarde sempre passa alguém. Caminhoneiro sente quando a estrada está vazia demais. Isso nunca é bom sinal. Quando cheguei na região de Apiúna, a neblina fechou de vez. Parecia fumaça espessa, como se alguém tivesse colocado algodão molhado na frente dos faróis. Quem já pegou neblina de serra de verdade sabe, você não enxerga 20 metros à frente. É você, o caminhão e aquele abismo branco flutuando. Reduzi, liguei farol baixo, milha, tudo certo. Mas foi ali que vi a primeira coisa estranha. Do lado direito da pista, na beira da mata, tinha um homem parado. Parado mesmo, sem mochila, sem lanterna, sem nada. Só parado, olhando para a estrada. A roupa era escura, parecia casaco comprido. Eu não consegui ver o rosto, só a silhueta. O que mais me incomodou foi o seguinte, ele não fez sinal. Não se mexeu. Não recuou com o barulho do caminhão. Era como se estivesse me observando passar. Segui viagem, mas já com aquela sensação ruim grudada na nuca. Uns 20 minutos depois, em outro trecho da serra, a mesma coisa, o homem parado. Mesmo formato. Mesmo casaco escuro. Mesma postura. Mesma imobilidade. Era impossível ser o mesmo, porque eu estava numa descida longa e tinha rodado vários quilômetros sem retornos, sem saída de estrada, sem acostamento para carro. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Comecei a ficar gelado por dentro. Liguei o rádio. Alguém na escuta no canal 14? Silêncio. Troquei pro 19. Alguém por perto da 470? Nada. Era como se eu estivesse rodando em estrada desligada do resto do mundo. A neblina ficava cada vez mais densa. E aí veio a parte que eu nunca consegui explicar. Eu estava pegando a curva do viaduto da Serra do Ilca, perto da ponte. Curva fechada,
guarda-reio baixo. Quando virei o volante, a figura estava no meio da pista. Não na beira. No meio. Erguida, imóvel, do mesmo jeito. Eu freiei tão forte que o baú quase veio por cima. Quase entrei no acostamento. Mas assim que eu parei, não tinha ninguém. Não havia tempo para ele ter corrido. Nem lugar para se esconder. Era um trecho estreito, mata fechada à direita e barranco à esquerda. Eu estava a menos de 10 metros quando vi a silhueta. Eu sei o que vi. Mas quando desci o vidro e olhei de novo, nada. Meu peito começou a doer de nervoso. Aquele silêncio era pesado, quase físico. Nem grilo, nem vento, nada. Você consegue sentir quando a estrada parece estar ouvindo você, e não o contrário. Comecei a seguir devagar, mãos suando no volante. Eu queria chegar logo em Bento, encontrar movimento, ver luz de posto, ouvir gente falando. Mas parecia que a estrada se alongava de propósito, como se nunca acabasse. Foi perto da entrada do túnel de 2 lajeados que aconteceu o pior. Eu virei a curva, farol bateu na entrada do túnel, e ele estava lá. Parado, bem no centro da faixa. Só que dessa vez, eu vi o rosto. Não era um rosto normal. Não era exatamente sombrio ou deformado. Era vazio. Sem expressão, sem medo, sem pedido de socorro. Parecia um rosto que não sabia mais ser humano. Como se estivesse ali, mas sem pertencer ao corpo que habitava. Eu travei. Não freei. Não buzinei. Nada. Meu corpo congelou. Por um segundo, eu senti que, se eu parasse, aquele homem ia subir na boleia. E eu ia deixar de ser o motorista da história. Quando reagi, joguei o caminhão para a esquerda e passei raspando no guarda-reio. A cabine chacoalhou toda. O retrovisor quase quebrou com o impacto. Mas eu não olhei para trás. Eu não ia arriscar ver se ele continuava lá. Quando finalmente cheguei em Bento Gonçalves, parei no primeiro posto iluminado que encontrei. Desci tremendo, suando gelado, com a boca seca. Pedi um café, mas não consegui segurar a xícara. O frentista perguntou se eu estava passando mal. Eu só disse, neblina. Ele respondeu, sei como é, muita gente não gosta de passar ali de noite. Eu quis perguntar se alguém já tinha visto algo parecido, mas não consegui. Tinha medo da resposta. Medo de ouvir que outros viram o mesmo. Ou pior, que ninguém jamais viu. Fiquei no posto até amanhecer. Quando o dia clareou, resolvi voltar alguns quilômetros de picape, só para tirar a dúvida. Eu precisava ver o túnel com luz do sol, garantir para minha cabeça que era só cansaço, medo, sombra, reflexo, qualquer explicação. Mas quando cheguei no ponto exato, não havia marca de pneu no asfalto. Nenhum rastro de freada. Nenhum sinal do quase acidente. E o pior, a pista estava seca. Eu juro que freiei tão forte que deveria ter ficado marca do pneu. Mas não tinha nada. Como se a estrada tivesse apagado a prova. Fui embora sem olhar de novo. Até hoje não sei se o que apareceu ali era um homem, um espírito, uma lembrança da estrada, ou outra coisa. Só sei que, depois daquela noite, eu nunca mais atravessei a 470 com neblina. E se algum dia você fizer esse trecho de madrugada, e vir alguém parado na beira da estrada, não diminua. Não ofereça carona. E, principalmente, não olhe 2 vezes. Porque se ele ainda estiver olhando de volta, você já olhou tarde demais. Relato 4. Eu sempre achei que as estradas mais perigosas eram as serras, com curva cega, barranco, neblina, carreta tombada. Mas depois de tantos anos rodando, descobri que existe outro tipo de perigo. Aquele que não tem explicação, que não vem do asfalto, nem do clima, nem de bandido. Um tipo de perigo que só aparece quando o resto do mundo dorme, e só quem está acordado para ver é quem está sozinho. Esse caso aconteceu na BR-153, no Rio Grande do Sul, entre Cachoeira do Sul e Bagé. Um trecho comprido, plano, silencioso, praticamente sem movimento de madrugada. Todo caminhoneiro conhece essa estrada, chamam ela de Transbrasiliana, mas ali no sul, depois das 10 da noite, ela parece mais uma estrada fantasma do que parte do Brasil. Era final de maio, começo de inverno. Eu estava levando uma carga de ração ensacada para uma fazenda de Bagé. O plano era rodar direto até Santana da Boa Vista e dormir no posto onde eu sempre paro. Mas a viagem atrasou, porque a descarga em Canoas demorou o dobro do previsto.
Quando finalmente saí, já era quase 11 da noite. O clima estava seco, mas o frio apertava. Uns 7 graus, talvez menos. A estrada estava vazia, como sempre depois de meia-noite. Nenhum carro, nenhum caminhão, nenhum farol vindo de trás. Só eu, o ronco do motor e a faixa branca passando infinita no farol baixo. Foi então que percebi a primeira coisa estranha. O rádio Peixes estava ligado, mas completamente mudo. Não é comum. Mesmo quando não tem ninguém passando perto, sempre se escuta algum chiado, interferência, alguém de longe chamando, alguma conversa perdida. Mas dessa vez, era silêncio total. Silêncio limpo, como rádio desligado, mas não estava desligado. Quis ignorar. Segui. Mas dentro de uns 20 quilômetros, senti aquela sensação esquisita de que algo estava fora de lugar. Não era medo ainda. Era só aquela percepção de que o mundo estava quieto demais. Quando vi a placa indicando o posto Santa Helena, 8 quilômetros, senti alívio. Era o posto que eu conhecia, antigo, mas confiável. Um dos poucos lugares abertos de madrugada naquele trecho. Sempre com luz acesa, banheiro quente e café fresco. Mas quando cheguei perto, estranhei. O pátio estava iluminado, mas não havia nenhum caminhão. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Só a estrutura acesa, bomba de combustível ligada, mas deserta. Nem cachorro tinha. Estacionei com cautela. Caminhoneiro não estranha posto vazio às 3 da manhã, mas aquele lugar tinha algo errado. Luz tinha. Movimento não. Era como se o posto estivesse aberto, mas não para pessoas. Desci da cabine devagar, esperando ouvir algum som, passo, rádio ligado, porta batendo. Nada. Só o vento fraco cortando o frio. Fui até a porta da lanchonete. Aberta. Lá dentro, tudo aceso. Café pronto na garrafa térmica, prateleira com salgadinho, balcão limpo, televisão ligada em canal fora do ar. Mas nenhuma alma viva. Ou de casa? Falei alto. Nenhuma resposta. Olhei o relógio, 3h12 da manhã. Foi então que reparei no detalhe que me arrepiou. Havia uma xícara de café servida sobre o balcão. Cheia. Recém-servida. Vapor ainda saindo. Como se alguém tivesse colocado ali segundos antes de eu entrar. Só que não havia ninguém dentro ou fora do posto. Meu coração começou a acelerar. A lógica dizia, alguém está no banheiro, já volta. Mas a sensação dizia outra coisa, vai embora. Mesmo assim, eu queria tentar pagar o diesel. Precisava abastecer. Fui até o balcão e bati a campainha de atendimento. Tim-dim. Silêncio. Bati de novo, mais forte. Tim-dim. Nada. Foi aí que percebi que o rádio do balcão estava ligado, mas com um ruído estranho. Não era chiado. Era como se tivesse alguém respirando do outro lado. Uma respiração lenta, constante, como a de alguém dormindo. Dei um passo para trás. A sensação de que havia algo me observando começou a crescer. Não era paranoia. Não era medo da noite. Era como se o ar do lugar estivesse errado. Como se faltasse algo que todo posto deveria ter, vida. De repente, o rádio PX da minha boleia chiou, alto, do nada. Não fica aí. Uma voz rouca, baixa, masculina, sem identificação de canal. Só 3 palavras. E depois, silêncio absoluto. Minha espinha gelou. Eu não tinha chamado ninguém. Eu estava horas sem contato via rádio. E aquela voz, não parecia alguém pedindo carona ou socorro. Parecia um aviso. Eu não esperei para descobrir mais nada. Voltei para a cabine, liguei o caminhão, manobrei e fui embora sem abastecer. Só respirei de novo quando já estava uns 4 quilômetros longe do posto. Só que a história não acabou ali. Quando cheguei no próximo retorno, vi pelo retrovisor algo que quase me fez perder o controle. No pátio do posto, agora havia um caminhão estacionado atrás de onde eu tinha parado. Um baú, branco, cabine antiga, sem logotipo. Eu juro que quando eu estava lá, não havia nada. Nada. Eu teria ouvido um motor, visto luz de freio, farol, poeira de entrada. Mas não tinha visto nem ouvido nada. E o detalhe mais importante, o caminhão estava estacionado com o farol desligado, mas com alguém sentado na boleia. Eu só pude ver a silhueta. Parada. Voltada para a estrada. Como se estivesse me encarando de dentro da escuridão.
Não voltei. Não parei. Não chamei no rádio. Eu queria distância daquilo. Dirigi até o próximo posto 24 horas, já perto de Bagé. Quando cheguei, desci trêmulo. Um caminhoneiro que estava lá me perguntou se eu estava passando mal. Contei só que o posto anterior parecia abandonado. Ele franziu a testa e disse: abandonado? O Santa Helena fechou faz quase 2 anos. Foi vendido. Nem luz tem mais lá. Eu congelei. Não pode ter sido engano. Eu entrei lá. Iluminação ligada. Café quente. Rádio funcionando. Você tem certeza? Perguntei. Tenho. Passei lá semana passada. Tudo apagado. Está caindo aos pedaços. Nem placa tem mais. Fiquei sem reação. O que eu tinha visto, então? Um posto fantasma? Uma lembrança viva de um lugar que já não existia? Ou algo ainda pior? Por meses, eu tentei achar explicação lógica. Procurei na internet, perguntei para outros caminhoneiros. Cada vez que eu contava, alguém dizia: cara, já ouvi falar disso. Gente que para lá e diz que parece ter movimento, mas quando volta para ver, nada bate com a realidade. Ano passado, passei de novo pela BR-153 durante o dia. Resolvi parar no mesmo lugar. O posto estava lá, só que era uma estrutura abandonada, cercada por mato, bomba arrancada, janelas quebradas, sem luz, sem nada. Quando olhei lá dentro, pela vidraça suja, vi o balcão onde eu tinha visto o café. Mas agora estava coberto de poeira, cheio de cacos de vidro, com marcas de rato passando. Não havia odor de café. Não havia xícara. Não havia vida. O lugar que eu entrei naquela madrugada, simplesmente não existia mais. Ainda hoje, quando cruzo aquele trecho, desligo o rádio e tento não olhar para o posto abandonado. Porque, no fundo, eu sei. Alguma coisa ali ainda funciona de madrugada. Alguma coisa que não deveria mais existir. Alguma coisa que espera caminhão que nunca vai chegar. E, às vezes, atende quem não devia ter parado. Relato 5. Eu já rodei muita coisa nesse país, mas tem certos trechos que ficam marcados não pelo asfalto, nem pelas curvas, mas pelo silêncio que carregam. Eu estava levando carga frigorificada saindo de Vacaria, com destino a São Joaquim, pela BR-116, um trecho que a maioria dos motoristas prefere evitar à noite. Não é nem só por causa da serra, do asfalto irregular ou da neblina que engole tudo. É porque a estrada parece vazia demais. Como se tivesse sido esquecida por Deus e pelos homens. Saí por volta das 23h40, depois de revisar pneus, lacres e o sistema de refrigeração. O despacheiro insistiu para eu pernoitar e só pegar a serra amanhecendo, mas eu tinha prazo apertado e bem, estrada é casa. Eu conhecia o trecho. Já tinha descido por ali umas 10 vezes. Nunca foi tranquilo, mas nunca tive problema sério. Pelo menos, não até aquela noite. Logo depois de deixar a área urbana, o rádio PX começou a falhar. Não era chiado comum, era como se tivesse alguém quase falando, mas sem formar palavras. Só arrasto de voz. Fiz teste, troquei canal, chamei alguns conhecidos que costumavam rodar esse eixo. Nada. Nenhuma resposta. Nem caminhão, nem carro, nem ônibus de viagem. Só minha voz voltando distorcida, como eco metálico. Peguei a parte mais alta da serra, onde a rodovia fica mais estreita. A neblina apareceu do nada, mas não era aquela neblina branca tradicional. Era carregada, pastosa, quase como fumaça fria. Mesmo com farol alto e milha, eu só enxergava uns 4 metros à frente. Mas o que começou a me incomodar não foi a visibilidade, foi a sensação de que eu não estava me movendo. O velocímetro marcava 42 por hora, mas a paisagem parecia a mesma. Como se a estrada estivesse repetindo. Foi aí que notei uma coisa. O mesmo galho caído no acostamento, a mesma placa torta indicando curva fechada, o mesmo pedaço de guarda-reio amassado, eu passei por eles 3 vezes, com intervalo de alguns minutos. Mas não era déjà vu. Era real. Eu comecei a testar. Contei o tempo entre o marco e o galho, 4 minutos e 16 segundos. Depois de novo, 4 minutos e 14 segundos. E de novo, 4 minutos e 15. O trecho não acabava. Como se a rodovia tivesse virado uma faixa de áudio presa no loop. Parei o caminhão no acostamento. Luz alta, pisca-alerta, tudo ligado. Olhei no GPS do painel,
tela travada. Sinal sem satélite, como se eu estivesse em um túnel. Mas eu estava ao ar livre. Abri a porta, desci. O ar era gelado, úmido, e tinha um cheiro estranho, ferro molhado, como ferrugem recém-lavada. Foi então que ouvi passos. Não no mato. No asfalto. Passos secos, lentos, como alguém caminhando, mas sem lanterna, sem veículo. Só o som, e cada passo ecoava como se a estrada fosse uma caixa metálica oca. Eu chamei, ô parceiro. Tá precisando de ajuda? Nada. Só os passos, e eles estavam chegando perto. Reto. Como se viessem andando direto da neblina. Eu voltei para a cabine devagar, sem correr. Fechei a porta, travas automáticas, faróis acesos no máximo. Os passos pararam do lado do caminhão. Mas não tinha ninguém. Nenhuma sombra, nenhum vulto, nenhuma silhueta. Só o som. Como se a presença estivesse ali, mas não tivesse corpo. Tentei acelerar, mas o caminhão não respondeu. Nem tranco. Nem giro. Painel aceso, motor vivo, mas era como se a transmissão tivesse sido desconectada. O som dos passos começou a ir para trás do baú. Ritmado. 1, 2, 3, como se alguém estivesse caminhando ao longo da carreta, tocando as laterais, porque eu ouvi o metal vibrar. Devagar, contínuo, como unha raspando na lataria. Quando o som chegou no último eixo, o rádio PX ligou sozinho. No canal 11. Voz distorcida, como se falasse de dentro de um tubo de água. Você não devia estar aqui. Eu desliguei. Ele ligou de novo. A estrada não é sua. Comecei a rezar em voz baixa. Não porque sou religioso praticante, mas porque a boca sabia o que fazer quando a cabeça não sabia mais pensar. Segundos depois, tudo parou. O som, o barulho, a vibração na lataria. Silêncio total. Um silêncio tão profundo que nem o motor parecia existir. E então, a neblina começou a se abrir. Como se fosse empurrada para os lados, revelando um trecho de estrada que eu nunca tinha visto. Nenhuma placa, nenhum traço de pintura, nada. Só asfalto cinza, sem marcação, entrando num túnel de árvores retorcidas. A BR-116 não tem aquilo. Eu sei. Eu conheço o mapa. Aquele trecho não existe. Foi aí que o caminhão voltou a responder. Marcha engatada sozinha, torque retomado. E eu não decidi nada, meu corpo só acelerou. A cabine tremeu, e eu passei por aquele pedaço como se estivesse fugindo de um animal invisível. Quando o asfalto normal voltou, com placas, guarda-reio e sinalização, eu já estava com as mãos suando no volante e o coração batendo no pescoço. Olhei no relógio, 3h57 da manhã. Eu tinha perdido mais de 4 horas, e percorri menos de 30 quilômetros. Não sei para onde o tempo foi, nem onde eu estive. Cheguei em São Joaquim com o rostinho branco, feito gesso. No posto, encontrei um caminhoneiro conhecido e contei só a parte da neblina. Ele ficou quieto, depois perguntou só isso. Você chegou a ver a estrada sem pintura também? Eu não tinha contado essa parte. Ele sabia. E não era a primeira vez. Nunca mais peguei aquele trecho de madrugada. Quando alguém tenta me convencer, eu só digo, tem estradas que a gente dirige. E tem estradas que dirigem a gente. E se um dia você ouvir passos no asfalto sem ver ninguém, não desça do caminhão. Relato 6. Eu nunca fui de acreditar em história de fantasma. Sempre achei que estrada assusta mais pela solidão do que pelo sobrenatural. Mas tem horas em que a estrada não só assusta, ela olha de volta. E foi na BR-392, entre Santa Maria e São Cepé, que eu aprendi isso do pior jeito. Saí carregado de ração ensacada, com destino a Bagé. Era um tubo de viagem longo, mas tranquilo, rota conhecida, movimento baixo, pouco trânsito pesado. Saí do posto de Santa Maria por volta das 22h15, céu limpo, temperatura baixa. A viagem estava boa, motor redondo, suspensão em dia, diesel cheio. Até ali, normal. Depois de uns 40 quilômetros rodados, comecei a notar uma coisa estranha. Não vinha ninguém no sentido contrário. Nada. Nem carro pequeno, nem ônibus interestadual, nem outro caminhão. Só eu naquela estrada reta, escura e silenciosa. Até aí, podia ser coincidência, aquele trecho é mesmo pouco movimentado à noite. Mas passou meia hora, depois mais meia, e nada.
Só eu, o asfalto e aquele clarão branco dos faróis comendo o breu. Foi então que vi o homem na beira da estrada. De longe parecia um pedestre normal, parado no acostamento, meio virado para mim, como quem espera carona. Jaqueta escura, calça preta, postura firme. Nada demais, exceto por um detalhe. Ele estava parado naquele lugar onde não existe acostamento real, só uma faixa de terra irregular, falha de obra. Nem deveria ter alguém ali. Passei devagar, olhando pelo retrovisor, como qualquer motorista faria. Mas no retrovisor, ele não estava mais lá. Sumiu. Não correu, não se abaixou, sumiu. Como se tivesse desligado da imagem do mundo. Eu até pensei que fosse ilusão de ótica, reflexo, sombra, mas alguma coisa ali já estava errada. Aquilo apagou a tranquilidade do começo da viagem. Uns 15 quilômetros depois, vi o mesmo homem outra vez. Exatamente igual, parado na lateral, olhando para a pista, iluminado de longe pelos meus faróis. Só que agora eu tinha certeza absoluta de que não era coincidência, era o mesmo rosto, a mesma jaqueta, a mesma postura, como se tivesse sido copiado e colado. E dessa vez, ele estava mais perto da faixa de rolagem, quase pisando no asfalto. Reduzi, mas não parei. Ninguém para caminhão naquele trecho à noite. Quando passei, olhei de novo no retrovisor. E mais uma vez, sumiu. Zero rastro, zero movimento. O corpo só deixou o nada atrás de mim. Foi aí que o rádio pechicheou. Eu não estava falando com ninguém, não tinha chamado o canal, mas o chiado veio com uma voz misturada, como se alguém falasse no fundo d'água. Não deu para entender tudo, mas o que saiu audível foi: ele não vai embora. Arrepiei dos pés à nuca. Mudei de canal. A voz voltou. Não olha para trás. Meu primeiro pensamento nem foi medo, foi raiva. Raiva de alguém tentando brincar com rádio para assustar caminhoneiro. Isso já existia. Mas o problema é que o rádio estava em canal morto, sem ninguém na frequência. E eu tinha acabado de passar por quilômetros de estrada deserta. Foi nesse momento que notei outra coisa esquisita. O GPS marcava velocidade e rota, mas o mapa estava preto. Não travado, nem sem sinal, preto, como se a tela ainda estivesse ligada, mas o programa tivesse apagado tudo. Segui dirigindo, tentando manter a razão. Eu dizia a mim mesmo: você está cansado, seu cérebro está inventando coisa. Mas a estrada começou a piorar o clima. Nenhuma placa. Nenhuma marca refletiva. Nenhum animal na beira da pista. Nenhum sentido de progresso. Só a faixa contínua, escura, repetida, como uma linha infinita costurada no escuro. Até que o homem apareceu pela terceira vez. Desta vez, não no acostamento. No meio da pista. Parado. Erguido, completamente imóvel, como se me esperasse. Eu freiei forte. O caminhão quase deu um L. Mas o mais absurdo nem foi isso, foi que, mesmo com farol alto, o rosto dele não refletia luz nenhuma. Nenhuma sombra definida. Era como olhar para um corpo feito de breu puro, mesmo sendo claramente um homem ali. Pisquei farol. Ele não se mexeu. Buzinei. Nada. Parece que nem tinha ouvido. E então, devagar, ele virou a cabeça só metade do movimento, como se o pescoço não funcionasse como o de um ser humano. Foi aí que fiz a pior coisa possível. Desviei pela contramão para passar. Eu podia ter matado alguém, mas não tinha ninguém. Estrada morta. Quando passei e olhei o retrovisor, antes mesmo de terminar o movimento, ele estava sentado no banco do carona. Eu quase perdi o controle do volante. Não tinha som. Não tinha respiração. Só a silhueta dele, sentada, imóvel, virada para frente. Sem rosto, sem detalhes. Só o contorno de alguém que não devia estar ali. Eu joguei farol interno. Liguei luz. O banco estava vazio. Mas eu juro, eu senti o peso de alguém sentado. O estofado estava abaixado, como se tivesse sido comprimido por um corpo. O rádio ligou sozinho de novo. Não para. Foi aí que eu fiz o que todo caminhoneiro faz quando já não tem mais o que fazer. Eu comecei a rezar, em voz alta, sem nem saber o que dizia. Só repetia, como mantra, como corda salva-vida. A estrada voltou a ter placas depois de uns 10 minutos. Luz refletiva. Quilômetros 347. Quando vi aquilo, eu quase chorei.
Era como se eu tivesse sido devolvido ao mundo. Cheguei no posto de São Cepé tremendo. O frentista me olhou torto e perguntou se eu tinha visto o homem da estrada. Eu não respondi. Só perguntei uma coisa. Tem muita gente que vê? Ele não riu. Nem achou graça. Aqui, parceiro, ninguém para pra ele. Quem para, some. Nunca mais rodei naquele trecho de madrugada. E agora eu sei, tem coisa que não quer carona. Quer companhia. Mas não viva. Se quiser o 7º relato, basta dizer, quero mais um. E assim termina mais um vídeo com relatos reais das estradas brasileiras. Histórias contadas por quem vive a madrugada no asfalto, por quem conhece cada curva, cada ponte, cada sombra que não deveria estar ali. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu que não estava sozinho dentro da cabine, ou se alguma coisa na beira da pista fez você acelerar sem pensar duas vezes, deixe seu comentário aqui embaixo. Suas experiências podem aparecer em um próximo vídeo. Se quiser continuar com a gente nessa viagem pelo lado oculto das rodovias, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos relatos, porque ainda tem muita história que nunca chegou aos jornais, mas que continua viva no medo de quem dirige à noite. E lembre-se, na estrada, nem tudo que aparece nos faróis é gente. Boa viagem, e até o próximo relato.